Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje iniciamos falando sobre os ataques russos na Ucrânia e a movimentação que está acontecendo na linha de frente lá no leste do país. Hoje, quinta-feira, pelo menos 4 pessoas perderam a vida e 10 ficaram feridas em bombardeios na região de Kharkiv. Um desses ataques foi em Kupiansk, onde, segundo o governador local, Oleksiy Nerubov, as forças russas usaram armamento termobárico. Para vocês terem uma ideia, essas armas são diferentes dos explosivos convencionais, tá, gente? Elas não precisam de um oxidante interno, como a pólvora, por exemplo. Em vez disso, elas usam oxigênio do próprio ar para criar uma explosão extremamente poderosa e de alta temperatura. E o que isso significa na prática? Bom, a explosão de uma arma termobárica dura mais tempo e é muito mais devastadora do que a de um explosivo comum. Além do impacto inicial, o calor gerado cria uma onda de pressão que se espalha por uma área maior e dura mais tempo. É uma arma feita para causar o máximo de destruição, principalmente em espaços fechados como bunkers ou prédios. E não é só a destruição física que essa arma causa. A explosão acaba sugando o oxigênio ao redor, criando um vácuo temporário que pode causar danos graves nos pulmões e até sufocamento, mesmo para quem não é atingido diretamente. Bom, gente, que fique claro, essa foi uma afirmação do governador. Nerubov também comentou que a explosão atingiu áreas perto de uma loja e do mercado local. Além disso, um prédio comercial foi danificado junto com alguns quiosques e várias casas. Para quem tem acompanhado desde o começo, sabe que Kupiansk foi ocupada logo nos primeiros dias da guerra, em 2022, mas foi retomada pelos ucranianos em setembro daquele mesmo ano, numa contraofensiva bem rápida. Mas a Rússia não desistiu e agora as tropas russas estão se aproximando de novo da cidade. Elas estão a menos de 4 quilômetros de distância, isso de acordo com a análise de mapas de fontes abertas. E não para por aí, gente. Também hoje, segundo Vadim Filashkin, que é governador local, outro ataque em Pokrovsk, na região leste de Donetsk, matou 3 pessoas. A Rússia tem intensificado os ataques nessa região, especialmente perto de Seridov, uma cidade mineira que fica a cerca de 20 quilômetros de Pokrovsk. Segundo relatórios, essa ofensiva está sendo apoiada por caças e bombardeiros, o que torna as defesas da resistência ucraniana bem mais difícil. O Estado-Maior ucraniano confirmou que os ataques mais intensos estão acontecendo nessa área, mas não disseram se as forças russas conseguiram avançar dentro da cidade ou não. Sobre o assunto, encontramos mais informações para vocês. Dessa vez, as informações vêm do outro lado, ou seja, do lado russo. Segundo várias fontes, tanto blogueiros militares pró-Moscou quanto da própria mídia russa, os russos fizeram um avanço rápido ali em Seridov. E qual seria o objetivo disso tudo? Sem dúvida, mais um passo para garantir o controle completo da região de Donbás, que, desde o início da guerra, tem sido um dos principais focos do conflito. Seridov, gente, é uma cidade estratégica e, se cair nas mãos das forças russas, isso facilita ainda mais o avanço em direção a Pokrovsk, que, como sabemos, fica a cerca de 20 quilômetros a noroeste e é ponto importante, tanto para a logística das operações ucranianas na região, quanto para a produção siderúrgica do país. Yuri Podolyak, que é blogueiro militar ucraniano alinhado ao lado russo, comentou que as defesas inimigas ruíram de repente. Isso sugere que as linhas ucranianas podem estar mostrando alguma fragilidade por ali. Outros blogueiros pró-Rússia também falaram desse avanço rápido, dizendo que parte de Seridov já está sob controle russo. O jornal Moscovite Komsomolets, inclusive, relatou que as tropas estão se aproximando do centro da cidade, que antes da guerra tinha mais de 20 mil moradores. Perceberam, gente, as duas versões? Enquanto a versão russa garante o avanço rápido, o Estado-Maior-Geral ucraniano confirma que essa área tem sido palco de alguns dos combates mais intensos em toda a linha de frente, com apoio massivo de caça e bombardeiros russos, mas não confirmaram oficialmente se os russos conseguiram entrar na cidade ou se houve algum recuo das tropas ucranianas. Mas temos ainda uma espécie de terceira posição que é alinhada aos ucranianos. Eu falo do projeto de mapeamento ucraniano chamado Deep State, que está monitorando a situação. Segundo eles, as forças russas controlam parte das áreas orientais de Seridov, mas o centro da cidade ainda é uma zona cinza em disputa. Bom, gente, enquanto isso, hoje, quinta-feira, a Ucrânia afirmou que conseguiu derrubar 40 dos 50 drones lançados em um ataque noturno. Agora, o que chama a atenção é que, além desses 40, outros 7 drones desapareceram dos radares. Isso mesmo, eles simplesmente sumiram. Segundo as autoridades ucranianas, um desses drones ainda estava sobrevoando o espaço aéreo da Ucrânia, enquanto os outros 2 mudaram de rota e voltaram em direção à Rússia e Belarus. Agora, como isso é possível? Bom, a resposta pode estar na tecnologia de guerra eletrônica que a Ucrânia está utilizando.
Esses sistemas conseguem confundir os sistemas de navegação dos drones, fazendo com que eles percam a direção ou até desapareçam dos radares, como ocorreu nesse caso. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre a Declaração de Kazan, que acaba sendo um documento oficial que revela o consenso do grupo BRICS sobre diferentes pontos da política internacional. Eu vou destacar os principais pontos dessa declaração, porque ela acaba dando uma ideia de como os BRICS vêm construindo uma considerável posição nos debates de alguns temas globais. Primeiro, vamos falar sobre a Ucrânia. O BRICS reforçou que todos os estados precisam agir de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas. Perceberam que essa não é uma posição da Rússia, mas do grupo. Eles defenderam a mediação e a diplomacia como os caminhos essenciais para uma solução pacífica do conflito. Logo, podemos concluir que a invasão não é a melhor forma de resolver conflito. Eles proporam que o diálogo é a única maneira viável de acabar com a guerra sem impor sanções ou medidas unilaterais. Algo que, como sabemos, aliás, os membros do BRICS criticam bastante. Em relação ao Oriente Médio, a declaração destacou a crise humanitária nos territórios palestinos ocupados, mostrando grande preocupação com a violência em Gaza e na Cisjordânia. Eles condenaram as ofensivas israelenses que causaram morte e destruição de infraestrutura civil. Também mencionaram a crise no sul do Líbano, pedindo o fim imediato das hostilidades para evitar mais mortes de civis. Sobre as sanções ocidentais, o grupo demonstrou uma grande preocupação com os efeitos dessas medidas unilaterais na economia global. Destacaram que essas sanções têm um impacto negativo no comércio internacional e no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, um tema que, como sabemos, é extremamente importante para os países em desenvolvimento, que são os que mais sofrem com as consequências dessas medidas. Outro ponto importante, gente, foi a reforma do sistema financeiro internacional. O BRICS está pedindo por um sistema financeiro mais justo e inclusivo, que realmente leve em conta a realidade das economias emergentes. E olha só, a proposta russa de criar uma bolsa de grãos do BRICS foi bem recebida. Seria uma plataforma que pode ser um divisor de águas no comércio de commodities entre os países do grupo e que, quem sabe, até pode se expandir para outros setores da agricultura. Outro tema interessante foi o sistema de pagamentos entre fronteiras. O BRICS quer soluções mais rápidas e práticas e uma das ideias é usar moedas locais para diminuir as barreiras comerciais. Também falaram sobre criar o BRICS Clear, que seria uma infraestrutura independente para liquidação e depósito para ajudar a complementar o sistema financeiro global. Falando em inovação financeira, o grupo destacou a importância de mais cooperação entre os bancos, promovendo práticas inovadoras e mecanismos de financiamento em moedas locais. Quanto ao FMI, os BRICS reafirmaram o compromisso com uma rede global de segurança financeira robusta, com o FMI no centro desse sistema, mas sempre defendendo maior equidade nas decisões e nas cotas. Nós observamos, inclusive, nos discursos dos presidentes, algumas críticas em relação a essas instituições de Bretton Woods. Em relação ao G20, o grupo destacou a importância de se buscar resultados consensuais e produtivos dentro desse fórum internacional. E depois de tudo que a gente viveu com a pandemia, eles também apoiaram iniciativas para prevenir futuras crises sanitárias, como o fortalecimento do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas do BRICS. E para terminar, um tema que alguns podem considerar um tanto quanto exótico: a conservação de grandes felinos. Isso mesmo, o grupo apoiou a iniciativa da Índia de criar uma aliança internacional para a conservação desses animais, incentivando a cooperação entre os membros do BRICS nesse tema. Bom, meus amigos, mudando de assunto, lembra daquela novela sobre a qual falei ontem? Então, tem mais um capítulo. Se ontem foi os Estados Unidos que falaram sobre o assunto, hoje é a China. Isso mesmo, hoje, quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que não tem conhecimento nenhum sobre a presença de tropas norte-coreanas na Rússia. Essa declaração veio exatamente depois das declarações dos Estados Unidos que colocaram ainda mais gasolina nesse fogo todo, mas falando apenas em indícios, prova que é bom até agora nada. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, falou que tem evidências de que a Coreia do Norte enviou uns 3.000 soldados para a Rússia e que esses soldados talvez estejam indo para a Ucrânia. Bom, claro que se isso for verdade, aí sim a gente está falando de uma escalada séria nesse conflito, que na verdade já vem escalando há algum tempo. Numa coletiva de imprensa, perguntaram para o porta-voz chinês Lin Jin sobre essa possível presença das tropas norte-coreanas. Ele foi direto: a China não tem nenhuma informação sobre isso.
E aqui, gente, vale lembrar que a China tem se posicionado a favor de desescalar o conflito e buscar uma solução política para a guerra na Ucrânia, sem se comprometer abertamente de forma explícita de um lado ou de outro, mesmo com toda a parceria estratégica que eles têm com a Rússia. Do lado dos Estados Unidos, o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que Washington acredita que esses 3.000 soldados norte-coreanos estão sendo treinados em 3 bases militares no leste da Rússia. Se isso for verdade, é um passo grande na parceria entre Coreia do Norte e Rússia, e isso realmente, gente, pode desequilibrar ainda mais as forças no campo de batalha. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.